Hoje a gente vai analisar uma decisão que, bom, gerou bastante discussão no Brasil. A recente licença ambiental que o IBAMA, o nosso Instituto Ambiental, concedeu à Petrobras. Essa licença, ela autoriza a pesquisa, a pesquisa de viabilidade para explorar petróleo em águas muito profundas, lá na chamada margem equatorial. É uma área que fica a uns 175 quilômetros da costa do Amapá e uns 500 quilômetros da foz do Rio Amazonas. E o contexto é mais delicado ainda porque o Brasil está se preparando para sediar a COP30, a Conferência do Clima da ONU. Exato. E a questão central que emerge do material que a gente analisou é justamente essa, né? De um lado, você tem o potencial econômico, a busca por soberania energética, e do outro, os riscos ambientais que são enormes numa área ecológica tão única e os compromissos climáticos internacionais do Brasil. Então a pergunta é: essa pesquisa lá na margem equatorial deve mesmo seguir adiante? Precisamente. A minha perspectiva aqui, que eu vou defender, é que essa decisão do IBAMA foi sim tecnicamente robusta, foi transparente e representa um passo necessário para assegurar o futuro energético e também o desenvolvimento econômico do Brasil. É exercer o nosso direito soberano, de conhecer os recursos do nosso subsolo. Já eu vou defender o ponto de vista oposto. Para mim, essa licença representa um risco ambiental que a gente não pode aceitar e uma contradição assim flagrante com as ambições que o Brasil declara de liderança climática. Eu vou argumentar que ela ignora a urgência da transição energética global e coloca em perigo uma biodiversidade que simplesmente não tem substituto, além de minar a própria COP30 que a gente vai sediar. Ótimo. Então, iniciando a minha argumentação, eu reafirmo que a licença do IBAMA não foi uma decisão assim apressada. Pelo contrário, é resultado de um processo técnico longo, detalhado, que levou anos, incluiu estudos de impacto, várias audiências públicas, vistorias técnicas. O ponto-chave aqui é que estamos falando de uma licença para a pesquisa, para a perfuração de um único poço exploratório. Não é produção em larga escala ainda. É o direito soberano do Brasil de mapear seus recursos. Isso é fundamental para a nossa segurança energética no futuro e para o desenvolvimento, principalmente para estados com desafios socioeconômicos gigantescos, como o Amapá. O governador Clécio Luiz, por exemplo, ele destaca que existe um apoio local forte a essa pesquisa, com a expectativa de que uma futura exploração, claro, se for viável e segura, traga desenvolvimento concreto. Ele até cita o aquecimento econômico que já observaram em Oiapoque, a criação de regimes tributários especiais, tipo o Repetro Amapaense, para atrair investimento e planos para um fundo soberano, que usaria parte dos eventuais royalties para investir em conservação, em monitoramento ambiental, apoio a povos indígenas e infraestrutura. A capacidade técnica da Petrobras, que muitas vezes é chamada de NASA brasileira em perfuração profunda, ela foi comprovada na maior avaliação pré-operacional, APO, que é uma simulação bem complexa de resposta a emergências já feita no país. E as respostas foram aprovadas pelo IBAMA. Inclusive, o órgão impôs exigências adicionais, como um novo centro de reabilitação de fauna lá em Oiapoque. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também vê a licença como essencial para a soberania nacional. Entendo a ênfase na questão técnica e na soberania, mas a minha visão é radicalmente diferente. Para mim, essa decisão é um erro estratégico, monumental, tanto ambiental quanto diplomaticamente. Conceder essa licença, e particularmente neste momento, em que o Brasil se prepara para receber a COP30, envia um sinal péssimo para a comunidade internacional. Como é que a gente pode reivindicar a liderança climática, enquanto ao mesmo tempo a gente abre uma nova e vasta fronteira para explorar combustível fóssil? E ainda mais numa área de sensibilidade ecológica ímpar como a Foz do Amazonas. Olha, organizações ambientais de grande reputação, tipo o Observatório do Clima, Greenpeace, WWF Brasil, foram unânimes, classificaram a decisão como desastrosa. Elas argumentam, e eu acho que com razão, que a medida é incompatível com as metas de descarbonização que o Brasil assumiu lá no Acordo de Paris e que, na prática, ela sabota os objetivos da COP30. A gente não está falando de uma área qualquer,
A região da Foz do Amazonas tem uma biodiversidade marinha riquíssima, incluindo sistemas de recifes de coral profundos que foram descobertos há pouco tempo, extensos manguezais que são verdadeiros berçários para a vida marinha e sustenta comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas que dependem diretamente da saúde desse ecossistema costeiro. Cientistas brasileiros de renome internacional, como o climatologista Carlos Nobre e o físico Paulo Artaxo, eles são enfáticos. A gente não deveria nem sequer considerar nenhuma nova exploração de petróleo na Amazônia, seja em terra ou no mar. Eles alertam que a gente está perigosamente perto de um ponto de não retorno ecológico para o bioma amazônico como um todo. E, além disso, eles apontam um potencial gigantesco e subutilizado do Brasil em energias renováveis, como solar e eólica, que deveriam ser o foco absoluto dos nossos investimentos para o futuro. Essa aposta na expansão fóssil vai na contramão direta do esforço global urgente para limitar o aquecimento do planeta. É uma contradição gritante com o discurso oficial de transição energética. Então não é surpresa que movimentos sociais e ONGs já estejam se mobilizando para contestar a licença na justiça, apontando possíveis falhas e ilegalidades no processo. O risco ambiental e climático, a meu ver, simplesmente não compensa. Compreendo a preocupação com a imagem do Brasil e o timing da COP30, mas eu discordo da interpretação de que isso seja um sinal péssimo. Na verdade, eu vejo a decisão de liberar a licença antes da conferência, baseada em critérios técnicos e depois de anos de análise, como um ato de transparência, de maturidade institucional. Como o próprio governador do Amapá argumentou, seria pior adiar a decisão por conveniência política ou usar a COP como um escudo, né? Apresentar a situação de forma franca, mostrando que o Brasil lida abertamente com suas necessidades energéticas e planos de desenvolvimento, mesmo que sejam controversos, ao lado dos seus compromissos ambientais, isso pode até fortalecer a nossa posição. Demonstra que a gente não está escondendo nossos desafios, que incluem garantir energia e buscar desenvolvimento para a nossa população, enquanto a gente trabalha na agenda climática. É uma honestidade intelectual que pode ser mais produtiva no longo prazo do que, sei lá, tentar varrer a questão para debaixo do tapete. É uma honestidade intelectual que pode ser mais produtiva no longo prazo do que, sei lá, tentar varrer a questão para debaixo do tapete. Eu vejo de outra forma. Essa honestidade intelectual que você menciona pode ser interpretada, e eu acredito que está sendo, como uma demonstração de prioridades que estão desalinhadas com a urgência climática global. O timing não é só uma questão de conveniência política, é uma questão de mensagem, de credibilidade. No exato momento em que o mundo deveria estar acelerando a eliminação gradual dos combustíveis fósseis, que é um tema central para a COP30, o país anfitrião anuncia a possível abertura de uma nova fronteira petrolífera gigante. Isso, inevitavelmente, enfraquece a posição negociadora do Brasil e a capacidade dele de inspirar outros países a aumentar suas ambições climáticas. Como é que a gente pode pedir mais compromisso dos outros se a gente está sinalizando que ainda aposta pesado no petróleo? Não me parece fortalecer, mas sim minar a nossa liderança. Essa decisão não gera uma imagem de maturidade, mas sim de contradição. Mas essa contradição só existe se a gente ignorar o rigor técnico e as salvaguardas que foram impostas. E isso nos leva direto ao segundo ponto crucial, a avaliação dos riscos ambientais versus a segurança técnica da operação. Você corretamente aponta a sensibilidade ecológica da Foz do Amazonas. Ninguém nega isso. Mas é justamente por causa dessa sensibilidade que o processo de licenciamento do IBAMA foi, segundo os relatos, um dos mais exigentes da história. Foram anos de estudos, audiências, vistorias e, como eu mencionei, a maior simulação de resposta a emergências, a tal da APO, já feita, envolvendo centenas de pessoas, múltiplos cenários, e os resultados foram aprovados pelo órgão ambiental. A Petrobras tem décadas de experiência e reconhecimento internacional em operações em águas profundas, como lá no pré-sal. Não é uma aventura irresponsável, entende? E a gente não pode esquecer que foram adicionadas exigências específicas para esta licença,
como centro de reabilitação em Oiapoque, embarcações dedicadas para o resgate de fauna. A localização também é relevante. A gente está falando de um ponto a 175 quilômetros da costa e a 500 quilômetros da foz do rio propriamente dita. É uma distância considerável. É o dobro da distância entre as plataformas do pré-sal e a costa do Rio de Janeiro, por exemplo. Além disso, estudos oceanográficos indicam que a corrente norte do Brasil, que predomina na região, tende a dispersar qualquer eventual vazamento para longe da costa brasileira, mais em direção ao Caribe. Isso não elimina o risco, claro. Risco zero não existe em lugar nenhum, mas o minimiza significativamente. E temos que considerar o contexto regional. Guiana e Suriname já estão explorando petróleo na mesma bacia geológica desde 2015, aparentemente sem grandes incidentes reportados até agora. Não seria uma incoerência proibir o Brasil de sequer pesquisar o que os vizinhos já exploram? Seu ponto sobre a distância e as correntes é interessante, sim, mas é precisamente a singularidade ecológica dessa região que torna as comparações e as simulações, por mais complexas que sejam, potencialmente insuficientes. A gente não está falando da Bacia de Campos ou de Santos, onde a Petrobras tem de fato vasta experiência. A Foz do Amazonas tem características únicas. A interação da pluma do maior rio do mundo com o oceano, os recifes de coral profundos e toda a biodiversidade associada, que a gente ainda está começando a entender direito, os manguezais costeiros que são extensos e vitais. A expertise em outras áreas não garante automaticamente segurança absoluta aqui. Simulações são modelos, né? E modelos podem falhar em prever o comportamento real num ecossistema tão complexo, tão dinâmico. Um acidente, mesmo que seja considerado de baixa probabilidade, poderia ter consequências catastróficas irreversíveis para essa biodiversidade única e para as comunidades costeiras que dependem dela há gerações. Você menciona Guiana e Suriname, mas o fato de não terem ocorrido grandes acidentes reportados até agora não significa que não existam impactos cumulativos ou que o risco seja baixo, especialmente se a gente considerar a escala potencial da exploração na margem equatorial brasileira, que se estima ser muito maior. E a opinião de cientistas como Nobre e o Artaxo, que dedicam a vida a estudar a Amazônia e seus pontos de inflexão, não pode ser descartada como mera opinião. É um alerta baseado em ciência sobre a fragilidade sistêmica do bioma. Eles argumentam que introduzir uma atividade industrial de altíssimo risco como essa, justamente quando o ecossistema já está sob um estresse imenso, é brincar com fogo. A questão não é só a distância da costa, mas a conectividade ecológica e a vulnerabilidade que é intrínseca da região. Mas como é que a gente pondera essa vulnerabilidade que foi, eu repito, objeto de análise técnica detalhada e medidas de mitigação específicas frente à necessidade econômica e ao imperativo estratégico para o país? Este é o nosso terceiro ponto de debate. O Brasil tem o direito e talvez até o dever, como nação soberana, de conhecer seus recursos naturais. O petróleo, gostemos ou não, ainda é fundamental para a nossa matriz energética, especialmente no setor de transportes, e é um pilar da nossa economia. As nossas reservas comprovadas atuais, principalmente lá do pré-sal, elas têm uma vida útil estimada em cerca de 12 anos no ritmo atual de produção. Sem novas descobertas significativas, como as que potencialmente existem na margem equatorial, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, estima algo como 30 bilhões de barris. O Brasil corre o risco real de voltar a ser um grande importador de petróleo em pouco mais de uma década. E o impacto disso na nossa balança comercial, na segurança energética, seria imenso, negativo. Além disso, a receita gerada é colossal. O petróleo foi o nosso principal produto de exportação em 2024, gerou quase 45 bilhões de dólares. A Petrobras sozinha pagou 270 bilhões de reais em impostos e participações governamentais. O Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, o IBP, projeta 600 bilhões em royalties nos próximos anos só com a margem equatorial. Estudos da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, e do Ministério de Minas e Energia, o MM, falam em aumento de mais de 60% no PIB do Amapá. Investimentos de dezenas de bilhões de dólares, criação de centenas de milhares de empregos. Para uma região como a Amapá, que enfrenta desafios sociais enormes, metade da população vivia na pobreza em 2024, com taxas de desemprego altas, essa perspectiva de desenvolvimento econômico não pode ser simplesmente descartada, né? Programas como o Qualifica Amapá,
já buscam preparar a mão de obra local. O mundo ainda vai precisar de petróleo nas próximas décadas, segundo a maioria das projeções energéticas. Negar ao Brasil o direito de pesquisar essa fronteira seria, na prática, um tiro no pé econômico e estratégico, prejudicando especialmente as populações que mais precisam de oportunidades. Os recursos gerados poderiam, inclusive, financiar a própria transição energética e a conservação ambiental, através de um fundo soberano bem gerido. Essa lógica da necessidade econômica, embora seja compreensível no curto prazo, me parece perigosamente míope diante da crise climática. A gente não está mais numa era onde pode escolher entre economia ou meio ambiente. A ciência é clara. A única economia sustentável a longo prazo é uma economia de baixo carbono. Ignorar isso e continuar apostando na expansão da fronteira fóssil é adiar o inevitável. E pior, agravar a crise cujos custos e eventos climáticos extremos, perda de safras, problemas de saúde pública já estão se acumulando e vão afetar desproporcionalmente as regiões vulneráveis, incluindo a própria Amazônia. O argumento das reservas atuais durarem apenas 12 anos ignora o fato de que, segundo o Acordo de Paris e os alertas do IPCC, a gente precisa reduzir drasticamente o consumo de fósseis muito antes disso para ter alguma chance de limitar o aquecimento global a níveis seguros. Abrir novas fronteiras vai na direção oposta. O Brasil tem um potencial extraordinário, talvez incomparável, em energias renováveis solar, eólica, biomassa, que ainda é largamente subaproveitado. A gente deveria estar canalizando todos os nossos esforços, os nossos investimentos, para nos tornarmos uma superpotência da energia limpa, liderando a transição global e não insistindo no modelo extrativista do século passado. Os benefícios econômicos prometidos pela exploração de petróleo são frequentemente inflados. E, historicamente, em muitas regiões ricas em recursos naturais, especialmente na Amazônia, essa riqueza não se traduziu em desenvolvimento humano sustentável, equitativo para a maioria da população local. Muitas vezes gera dependência, concentração de renda e deixa passivos ambientais que duram para sempre. Focar no petróleo desvia recursos, desvia a atenção política, capital humano das soluções que são verdadeiramente inovadoras, sustentáveis, resilientes e que poderiam construir um futuro mais próspero e seguro para o Amapá e para o Brasil, alinhado com os desafios do século XXI. A questão não é negar o desenvolvimento, mas sim buscar um modelo de desenvolvimento que seja compatível com a vida no planeta. Concluindo minha posição, então, eu entendo que a decisão de autorizar a pesquisa na margem equatorial, embora seja complexa, controversa, ela representa um caminho ponderado e responsável. Permite ao Brasil exercer sua soberania para compreender melhor seus recursos energéticos, abrindo um potencial significativo para a segurança energética futura e para o desenvolvimento econômico de regiões que realmente necessitam, como o Amapá. É fundamental reiterar que isso ocorreu após um processo de licenciamento ambiental considerado extremamente rigoroso pelo órgão competente, o IBAMA, com a imposição de salvaguardas técnicas robustas e contando com a expertise comprovada da Petrobras para minimizar os riscos inerentes a essa atividade. Trata-se de conhecer o potencial antes de tomar decisões definitivas sobre produção, né? E para finalizar a minha perspectiva, eu reitero que, apesar das garantias técnicas que são oferecidas, a decisão de prosseguir com a pesquisa de petróleo na Foz do Amazonas é uma aposta de altíssimo risco e uma contradição, inaceitável para um país que aspira à liderança climática. Ela negligencia a vulnerabilidade ecológica única e ainda não totalmente compreendida da região, subestima os perigos potenciais de um acidente de grandes proporções e, de forma crucial, mina os compromissos climáticos e a imagem internacional do Brasil no momento decisivo para o futuro do planeta. Essa decisão desvia o foco e os recursos de onde eles deveriam estar, na aceleração da transição para um modelo energético e de desenvolvimento que seja verdadeiramente sustentável e justo. Olha, eu estava pensando em ir naquele restaurante novo que abriu perto do parque. Parece que eles têm umas opções vegetarianas bem interessantes por lá.
Fica evidente que a gente mantém uma divergência fundamental na avaliação de qual risco é maior, se é o ambiental e climático ou o econômico e estratégico, e no peso relativo que a gente atribui a cada um desses fatores. As nossas interpretações sobre as responsabilidades, as prioridades do Brasil nesse cenário global complexo também diferem, substancialmente. Talvez um ponto onde a gente possa concordar seja na necessidade imperativa de um monitoramento ambiental extremamente rigoroso, independente e transparente caso essa pesquisa exploratória de fato avance para as próximas etapas. Sim, essa necessidade de monitoramento e fiscalização implacáveis é absolutamente crucial e talvez um raro ponto de consenso aqui. A questão central que esta análise do material nos coloca é a de um equilíbrio extremamente delicado, talvez até inalcançável, entre o modelo de desenvolvimento econômico atual, a segurança energética, a proteção de um patrimônio socioambiental que é único e de valor inestimável e as metas climáticas globais que se tornam mais urgentes a cada dia. Avaliar as múltiplas perspectivas e os argumentos detalhados que estão presentes no material é essencial para a gente começar a compreender a real profundidade e as implicações desse desafio. Há, sem dúvida, muitas outras camadas e nuances a serem exploradas.